meu nome é Renata, sou membro dessa casa há mais de 20 anos, eu e minha família. Tenho 2 filhas, Sofia e Vitória, e meu marido se chama Israel. Hoje eu vim aqui para contar um grande milagre que Deus operou na minha vida. No dia 6 de agosto desse ano que passou, eu fui diagnosticada com Covid e no decorrer desse diagnóstico aconteceu muitas coisas ruins. Eu fui praticamente desenganada pelo médico e hoje eu gostaria de contar para vocês o quão bom é ser fiel a Deus, o quão bom é crer que Deus é o Deus dos milagres e por isso eu tô aqui hoje, porque eu sou um milagre. A partir do momento que eu recebi esse diagnóstico, passou alguns dias, eu já estive no médico, né? Fui ali no Hospital da Mulher e chegando lá fui atendida com uma forte dor nas costas. E aí o doutor fez um raio-x, eu estava junto com meu esposo, o doutor pediu para eu descer para tomar uma medicação, que após aquela medicação eu seria dispensada para ir cuidar na minha casa, né? Continuar o meu tratamento em casa. Porém, não foi isso que aconteceu. Eu fiquei uma média de 1 hora e meia mais ou menos na medicação e quando eu retornei, que ele fez um outro raio-x, o meu caso já tinha se agravado muito e ele falava que via alguma coisa muito estranha nesse raio-x e que eu não poderia sair dali. A partir daquele momento veio aquele medo, aquela insegurança, eu fui até o meu marido, me despedi dele como se eu não fosse vê-lo mais, chorei bastante, ele saiu também muito triste e ali estando internada, né, no Hospital da Mulher, eu encontrei uma enfermeira que me ajudou muito. Deus já estava ali colocando pessoas no meu caminho. Mas infelizmente logo após 2 dias o meu caso estava muito pior e o Hospital da Mulher já não tinha recursos para me atender. Então ela veio me avisar que eu seria transferida por conta de ter feito um segundo exame, ter constatado que eu estava com a variante Delta. E aí Deus já estava trabalhando, eu não fiquei muito assustada, eu realmente fiquei um pouco preocupada, mas não muito assustada. E aí eu pensava mais em dar essa notícia para minha família, como seria, do que realmente a minha transferência. Quando recebemos a notícia que a minha mãe seria transferida para a Santa Casa, o medo, o desespero, assim, assolou nosso coração. A minha mãe sempre teve muito medo de estar ali dentro, em qualquer situação. E quando a gente recebeu essa notícia, nosso mundo acabou. A gente foi para lá para receber informações, já tínhamos perdido quase todo o contato com ela, não conseguíamos falar e a gente só tinha notícias pelos médicos. Em 2 dias a minha mãe estava num aparelho, só respirando por aqueles aparelhos, tentando fazer bastantes exercícios e não conseguia, não tinha melhoras. E ela teve que ser transferida para a UTI. Fomos, imediatamente avisamos toda a nossa família, todos queriam ajudar de alguma forma, amigos, a igreja, familiares. Aos olhos naturais, a nossa única solução era transferir ela de hospital para a Unimed. Mas chegando lá, ela tinha sido entubada, o médico falou que a opção melhor era continuar lá para que o tubo não se mexesse de lugar e ela pudesse perder a vida no transporte. A partir daquele momento, a gente juntou as orações, os amigos, a igreja entrou em oração pela vida dela, intercedendo pela vida dela. Fizemos jejum, reunimos as pessoas, os líderes na nossa casa, fomos muito abençoados por eles, pelas orações de todos. Só que as notícias não eram boas. Todos os dias a gente tinha a ligação dos médicos e o médico falava que ela não poderia sobreviver, que tinha muitas complicações, que conforme os dias passavam era pior. O pulmão dela estava comprometido em 95%, ela teve que ser entubada por estar com 11% de saturação, então eu não sabia o dano que já tinha causado nela. O pulmão estava com muitas fissuras, estava totalmente carregado e nesse tempo de UTI ela ficou totalmente em prona, 22 horas em prona por dia, para que o pulmão abrisse e respirasse melhor. Mesmo entubada, ela ainda precisava de 100% de ventilação mecânica, não estava conseguindo se recuperar nada mesmo com os aparelhos. Porém, a gente não desistiu, continuamos a orar, a ter fé a todo tempo.
Conforme os dias foi passando, a nossa fé foi aumentando, nós fomos realmente abastecidos pela graça, pelo amor de Deus, pelo conforto de Deus. E nossa fé começou a aumentar. A gente não pode mentir que muitas vezes a gente duvidou do que seria feito, do que seria resolvido, mas chegou um momento que nós estávamos totalmente agraciados pelo amor de Deus, pelo cuidado. Os médicos diziam uma coisa, mas o nosso coração, a paz de Deus dizia outra ao nosso entendimento. E Deus foi agindo. Nesses 13 dias, ela não teve nenhum órgão parado, nada parou, tudo continuou funcionando. Em um domingo, estávamos na igreja, eu, meu pai e minha irmã, e recebemos a ligação do hospital que a gente precisava ir para lá. Saímos no meio do culto pela manhã. Chegando lá, o médico desenganou ela para nós. Ele falou, olha, ela não melhorou nada, isso já faziam 10 dias entubada. Ela não melhorou nada, ela ainda continua muito ruim. Eu posso afirmar que ela é a paciente mais grave que eu tenho aqui hoje. E a gente tem que alertar vocês que a qualquer momento ela pode ter um AVC, um infarto. Mas a gente está medicando para tudo isso, porém é algo instável. Aquele dia acabou pra gente, a gente ficou muito triste, ficamos muito preocupados, mas ao mesmo tempo Deus continuou agindo e as pessoas orando e a gente se abastecendo de fé, sabe, de perseverança. Admiro muito meu pai, que foi assim um intercessor fiel. Passando 2 dias daquela notícia, a gente foi chamado lá novamente e o médico nos chamou numa sala e disse assim, se vocês creem em milagre, a sua mãe é um milagre. Hoje eu consegui desentubar ela respondeu muito bem, acordou calma e está tudo ocorrendo bem. Ela vai permanecer em observação para alguns exames, mas aquele quadro que não tinha jeito foi totalmente revertido. Essa foi a palavra que ele disse para nós, que, nossa, tudo voltou ao normal, assim. A gente viu a mão de Deus. Todas as vezes que eu falava com o médico, eu falava, doutor, eu confio no Senhor como instrumento de Deus, mas a última palavra vem de Deus. Eu creio que a minha mãe vai sair daqui. Todas as vezes eu falava. E quando eu ouvi da boca dele que ele acreditava que a minha mãe que era um milagre, eu vi que a glória de Deus estava sendo manifestada naquele lugar, na vida dele também e nas nossas vidas. E eu agradeço imensamente a Deus pelo milagre que ele fez à minha mãe. Ela não precisou fazer traqueostomia, ela não precisou fazer nenhum procedimento invasivo, ela não ficou com nenhuma sequela, ela não ficou com nenhuma ferida de estar ali 30 dias deitada no leito. Então, Deus fez a obra por completo, do começo ao fim. Eu agradeço aos pastores dessa casa, aos líderes que sempre esteve presente com nós, em oração, em intercessão pela vida dela a todo momento. Enquanto eu não tinha noção do que estava acontecendo aqui fora, após eu ser entubada, eu lembro muito do que eu ouvia lá, não sei aonde, lá enquanto eu estava entubada, os louvores que eu ouvia, um atrás do outro. Eu estava super tranquila, não sabendo tudo que estava ocorrendo aqui fora, até que um certo dia, não sei falar qual, uma voz veio ao meu ouvido e eu ouvi claramente aquela voz dizer para mim que primeiro eu vi uma água aparecer cristalina e aquela voz dizia, anda nessas águas e não olha para trás. E eu andei e fui até o fim. Quando eu cheguei lá, eu escutava as pessoas falar o meu nome, me chamar. Eu acredito, pela fé que eu tenho em Deus, que as pessoas deviam estar orando naquele momento. E foi o momento que eu acordei. E eu abri o meu olho e eu ali olhava para os lados. As enfermeiras vieram em cima de mim sem entender nada e aparecendo que estava vendo fantasma. E eu falava, liga o louvor, por que vocês desligaram? Onde está tocando? Não deixa desligado. E não tinha nada, não tinha louvor nenhum ali. Então, durante todo esse processo que estava acontecendo comigo lá,
as pessoas estavam aqui intercedendo por mim. Agradeço muito essa casa, os pastores, meus líderes, meus supervisores, minha família e a todos que estavam orando por mim. E eu fiz o que aquela voz me pediu. Eu andei, não olhei para trás e hoje eu tô aqui. E o quão é importante o louvor na nossa vida. Eu ouço muito louvor na minha casa, eu ligo de manhã enquanto eu faço alguma coisa, no carro. Então ali naquele momento é como se eu estivesse na minha casa mesmo, ouvindo os louvores, tranquila. Aquele diagnóstico que ele passava para eles, que eu ia acordar, que eu podia arrancar tudo, as coisas, que eu ia vir agitada, foi totalmente diferente. Eu simplesmente abri o olho e pedi: continue os louvores, não desliga. Eu procurava onde estavam aquelas caixinhas de louvor e não tinha nada. Aí depois que ela falava: você não sabe onde você está? E eu comecei a entender o que estava acontecendo, um pouco do que estava acontecendo, né? Que eu estava lá. Eu tô aqui para dizer para vocês que Deus é tudo, que não podemos ouvir a voz do inimigo, as vozes ruins que vêm nos atacar. Às vezes a gente tem aí algum familiar que está nessa mesma situação. Você tem que ouvir o médico, sim, mas ore, porque a última palavra vem de Deus. Ele é o único dono da nossa vida. É Ele quem nos dá, é Ele quem nos tira a nossa vida. Então vamos ser fiel a Deus, vamos ter fé, vamos ouvir louvor, vamos orar, vamos ser firmes na palavra, que essa é a solução, isso é vida. E hoje eu estou aqui. Na cabeça dele, talvez eu ia ficar com alguma sequela por tudo que aconteceu, e eu depois já fui ao médico, fiz todas as minhas obrigações, fui ao cardiologista, tudo, e eu não tenho nada. O meu pulmão, conforme eu fui fazendo as minhas fisioterapias, o próprio fisioterapeuta que me visitava falava: nossa, mas seu pulmão não tá nem chiando, né, por você ter tido um caso tão grave. Então, Deus faz o milagre completo. Ele traz a cura e o milagre é completo, não é nada pela metade.